paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo à nossa reflexão, ao nosso devocional diário. Quando nós abrimos a Bíblia, nós aprendemos a confiar em Deus, a confiar nos seus planos, nas suas promessas, nos seus projetos, e sabemos que tudo que Deus tem reservado para nós é perfeito, é infalível. Nós aprendemos que o nosso amanhã é Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, aprenda a confiar no Deus do amanhã, o Deus que faz novas todas as coisas. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido duramente é que o amanhã pertence a Deus. E isso, meus irmãos, isso não é um convite à apatia, à irresponsabilidade, a ficar na sua zona de conforto, mas sim é um convite à confiança, à entrega diária, à entrega total ao Senhor. Tenho aprendido que eu preciso parar de querer controlar tudo, de agir em prol das minhas preferências, em prol das minhas vontades. Essa ânsia desse controle, ela vai gerando angústias, incerteza, ansiedade. Eu preciso parar de confiar em mim. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Parar de achar que os meus próprios meios servem de alguma coisa. Não é fácil, mas é possível. A gente pensa que ter Deus é só um protetor, e olha que na verdade isso já é muito. Só que Deus é muito mais do que isso. Ter Deus é ter um dono, um Senhor. Foco nisso, meus irmãos, um dono. Então se vigie para não querer viver em função de você, das suas vontades, dos seus desejos, com Deus lá num cantinho, num lugar de protetor, de provedor. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou então você precisa rever essa relação. Vamos para a palavra? Veja o que diz Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que isso quer dizer? Deus provê, Deus responde, Deus dá o escape, Deus tem a solução, Deus tem a vitória. Mas Deus não faz a sua parte. A parte dele, Ele sempre faz. Mas Ele quer que eu e você precisamos fazer a nossa parte. Por isso, se disponha. Se disponha a fazer o que é para você fazer. É a coisa mais ou menos assim. A gente precisa aceitar a verdade do senhorio de Cristo. Nós precisamos confiar que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos aprender a confiar que Ele nos sustentará e que nós precisamos agir de acordo com isso que nós acreditamos. Agir de acordo com aquilo que nós professamos, que nós acreditamos, que nós pregamos. Assim, meus amados, se nós realmente crermos nisso, não vai ser tão difícil descansar no Senhor. Nós sabemos que o nosso maior esforço é descansar no Senhor. E é mesmo. Queremos resolver do nosso jeito, com o nosso braço. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Renunciar o trono da nossa vida é difícil. Aquietar-se é difícil, mas Deus nos diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu e você somos rápidos demais em nos preocupar com o amanhã, o que será dos nossos filhos, o nosso futuro, o nosso emprego, nossas finanças, nossa casa.
mas somos lentos demais em descansar e confiar no controle soberano do nosso Deus. É tão fácil deixarmos os afazeres para depois ou para o infinito e além, enquanto parece que é difícil deixarmos que as preocupações do próximo mês não se façam presentes no dia de hoje. É difícil, eu sei, mas nós precisamos confiar nessa palavra poderosa onde diz que o nosso amanhã é Deus, que quem cuida do nosso amanhã é Deus. Nós temos a tendência, meus irmãos, e não é só você, não sou só eu, somos todos nós, a tendência de andarmos ansiosos pelo que há de vir, pelo que vai acontecer, como se nós pudéssemos resolver tudo. E se eu tiver tal doença? E se a economia ficar pior do que já está? E se? E ficamos colocando um monte de preocupações na nossa cabeça, gerando uma ansiedade dentro de nós, só que nós não podemos resolver isso. Nós somos convidados por Deus a buscar o que realmente importa hoje, crendo que Deus tem a provisão necessária para hoje, para amanhã, para o futuro. Cristo nos chama a uma vida plena, sem excessos e sem faltas. É o fato de que a ansiedade é gerada pelo excesso de futuro, de preocupações desnecessárias. Amados, eu não estou dizendo de forma nenhuma que nós devemos nos viver ou despreocupar como se não houvesse amanhã. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos sim viver com responsabilidade, planejar nossos gastos, fazer organizações dentro do nosso lar, mas o que eu quero dizer é que andar demasiadamente preocupado com as circunstâncias que ainda estão por vir revela a nossa total falta de confiança no dono do tempo. E isso é para guardar. Amados, a palavra que está em Mateus 6 é para fixar no seu coração. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, no versículo 34, onde diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se preocupe com o que você precisa resolver hoje, deixando tudo organizadinho, sim, com responsabilidade, gastando apenas o necessário, não esbanjando para que amanhã venham as dívidas. Isso é viver com responsabilidade. Amados, Deus está comprometido com todos. E como será o nosso amanhã? Amados, a palavra nos diz em Isaías 30, onde estava falando das promessas consoladoras para Sião, onde o próprio profeta Isaías escreveu o seguinte: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados os que nele esperam. Bem-aventurados os que nele confiam. A garantia de que todas as demais coisas serão acrescentadas é vitalícia para aqueles que buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. Sendo assim, Deus está comprometido com todos aqueles que colocam nele a sua confiança, buscam nele o entendimento, buscam nele a luz para o seu caminho. É impossível eu e você acrescentarmos sequer uma hora à nossa vida, por mais que nós nos preocupemos. Isso está escrito na palavra do Senhor. Então nós concluímos que o andar ansioso traz apenas desgaste, frustração.
o nosso coração fica acelerado, não conseguimos dormir direito. Você já passou por uma situação assim? Ou será que só eu já vivi assim e eu estou me policiando todos os dias para confiar mais em Deus? Todos os dias temos avanços nesse processo, se buscarmos confiar nele. Se buscarmos as promessas de Deus para a nossa vida, então nós realmente conseguimos descansar mais nele. Confiar em Deus não é como se eu e você estivéssemos entregando a produção do pão de amanhã nas mãos do açougueiro. Não. Estamos confiando nas mãos daquele que criou o próprio trigo, que sabe o que fazer, como fazer e quando fazer para atingir o resultado perfeito. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, que o buscam em todos os instantes. A resposta eficaz diante das preocupações, ansiedades e aflições é o nosso posicionamento. Perante situações que geram desconforto, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos nos deleitar no Senhor. Não podemos esperar que essas situações se agravem para então buscarmos a face do Senhor, não. Ao nos depararmos com uma mínima necessidade, devemos pedir a Deus a provisão. Em frente ao medo, às incertezas, os desafios, é necessário clamar ao Senhor por direção, por clareza, por resposta. Ele tem. Amados, nós podemos também ver em Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! Que promessa maravilhosa! Amados, nós precisamos ler a palavra todos os dias. Para quando surgir um medo, quando o inimigo quiser nos deixar inseguros, quando o inimigo quiser nos desestabilizar, nós respondemos pela palavra para ele e ficamos firmes no Senhor. Porque a oração traz a completa convicção de que Deus, muito mais sábio do que eu, é capaz de me encher de toda a sabedoria e que Ele está no controle do que hoje está vindo e do que ainda virá. Ele está no controle. Orar muda não só as circunstâncias ao nosso redor, muda não só os nossos pensamentos, mas muda tudo dentro de mim, no meu coração, no meu proceder, no meu agir, na minha confiança no Senhor. A palavra de Deus nos diz em Daniel 2, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Ele tem esse poder, não nós. É muito bom eu e você termos renovadas as nossas esperanças, comprometermos novamente com coisas boas, acreditar em um amanhã melhor, acreditar na mão poderosa de Deus em todo o tempo, guardando a nós, a nossa família. É tão bom clamar a Deus por nosso futuro, pois todo o nosso futuro está em suas mãos onipotentes. Ele é o nosso Deus, Ele é que está no controle de tudo e podemos, por causa da nossa fé nele, estar de pé. Nossa fé, ela se apoia em verdades reveladas por Ele mesmo, que estão aqui em sua palavra.
não em superstições vãs criadas pela mente humana. Deus não precisa da mudança de calendário para trazer transformações na nossa vida. Não é o tempo que determina as ações de Deus. São as ações dele que determinam os tempos e as estações. O tempo não muda Deus. Deus é que muda tudo. Nele deve estar a nossa esperança e não em alterações do calendário, em mudança de ano, em mudança de estação. Ele é o centro e nós precisamos estar apoiados nele, porque ele tem o controle sobre tudo isso. Mudança de tempos, de estações, de cenários, de clima, de transformações na nossa vida, ele tem o controle. Não confiamos no amanhã como se fosse um ser onipotente cujos planos nós seguimos, mas Deus é o nosso amanhã e é nele que nós confiamos. É no Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente que eu e você confiamos. Nele está depositada a nossa confiança, por isso podemos ter esperança de um futuro pleno, abundante de paz. Também não devemos nos iludir como se o futuro fosse só trazer sorrisos, como se já não houvesse mais lágrimas. O amanhã chegará sim com momentos de paz, mas também haverá momentos de aflição, de desafio. Vamos rir, vamos chorar, vamos cair, vamos levantar, vamos ganhar e por vezes vamos perder. Esse é o ciclo da vida. Mas uma coisa podemos ter certeza, que eu e você receberemos porções maravilhosas da graça de Deus e em momentos repreensões severas, sem as quais os nossos caminhos não vão se ajustar. Sem que Deus nos ensine, nos exorte, nos repreenda, muitas vezes eu e você vamos caminhar por caminhos tortuosos. Em alguns momentos sentiremos sua força nos levantando e guiando. Outras vezes nós sentiremos nossas limitações e o silêncio dele afligindo a nossa alma. Mas em todo tempo precisamos permanecer inabaláveis. Tem dia, tem noite, tem frio, tem calor, tem sol, tem chuva, tem amor, tem dor na vida de todas as pessoas. Assim tem sido e assim será enquanto caminharmos por este mundo. A palavra nos diz que deitaremos em verdes pastos e águas tranquilas, mas também empunharemos a espada para lutar contra nós mesmos, contra o mundo, contra o inimigo. Cantaremos louvores de triunfo e choraremos escondidos, de joelhos, na quietude dos nossos quartos, buscando a Deus por salvação. Vacilaremos por vezes em nossa fé, mas também vamos erguer a nossa fé diante da palavra fiel que vem dele. São momentos que vivemos nessa vida. Temos que aprender a elevar a nossa alma até o seu trono. Esse trono que não pode ser abalado e não está sujeito a tudo aquilo que é passageiro. Devemos lutar neste mundo, mas ter os olhos no alto, ter os olhos no Senhor, pois a âncora só funciona quando ela é firmada naquilo que permanece inabalável. E tudo mais passa, só Ele permanece para sempre. Confiar, crer, hoje, vamos, meus irmãos, vamos confiar, vamos crer, vamos nos posicionar. Independente do que você vê, você precisa confiar. Meus olhos naturais atualmente podem ver coisas que não
gostariam, que não me agradam, que não é fácil de lidar. E não é porque eu tenho alguma experiência ou porque eu tenho algum tempo de que alguma coisa é mais fácil para mim. Não, 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 não. Não é. Eu diria que tudo é difícil para todos, que todos passam por esses processos e cada um sabe muito bem o que passa no seu dia a dia. Cada um sabe com quais conflitos internos e externos precisa lidar diariamente. Mas eu quero te lembrar de uma palavra que está em 1 Pedro 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e que nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos, que também podemos ler em 2 Coríntios. E sendo assim, meus amados, vamos aprender a obedecer a Ele e descansar. Entregar a Ele o amanhã e o hoje. Entregar a Ele o controle das nossas vidas, porque Ele tem cuidado de tudo. A palavra nos diz tão lindamente em Jeremias 10. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Veja bem, não está nas mãos do homem o seu futuro, e não compete ao homem dirigir os seus passos. Então, se nós lemos Provérbios 16, complementa essa ideia. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aleluia! Aleluia! A Bíblia se completa, nós lemos aqui, lemos ali, e a Bíblia vai nos dando as respostas que precisamos para estar tranquilos e descansar no Senhor. O amanhã pertence a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tema, nem fique ansioso com o amanhã. O Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive do teu futuro, do futuro dos teus filhos e das futuras gerações. Confie a sua vida e o seu porvir nas mãos de Deus e receba a paz de Cristo a cada dia, a cada amanhecer. Amém?